A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 7, que diz: Tornei-me ministro deste evangelho pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a força do seu poder. Nesse capítulo 3, nós vamos ver Paulo falando sobre o plano maravilhoso de Deus para os gentios. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava sob prisão domiciliar, em Roma, por ter pregado as boas novas a respeito de Cristo. Então, os líderes religiosos de Jerusalém, que se sentiram ameaçados pelos ensinamentos de Cristo e que não criam, que ele era o Messias, estava pressionando, os romanos a prender Paulo e levá-lo por traição e por incitar os judeus à rebelião. Então, por isso Paulo ele escreve, por essa razão, versículo 1, que já diz assim: por essa razão, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Então, Paulo ele havia apelado para que a sua acusação fosse ouvida pelo imperador, e esperava o julgamento. Embora estivesse em cárcere domiciliar, tinha a firme convicção de que Deus estava, controlando tudo o que lhe acontecia. E a pergunta fica: será que as circunstâncias nos levam a imaginar que Deus perdeu o controle do mundo? Muitos imaginam isso, que Deus perdeu o controle do mundo, mas como Paulo, lembre-se de que não importa o que aconteça, Deus sempre está dirigindo os assuntos do mundo. Então, Paulo ele tinha a certeza de que Deus ele estava no controle e que nada tinha fugido do controle de Deus. A gente observa que muitas pessoas hoje estão preocupadas com a política, com a insegurança, com tantas coisas que têm acontecido e acabam esquecendo de que Deus ele tem todo o controle. Ele não perdeu o controle. Eles têm o controle de tudo na palma das suas mãos. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Paulo, como prisioneiro, ele orava, ele estava ali orando e continuando firme naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. E é por essa razão que ele orava pelos gentios. No versículo 2 e 3, ele diz: certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dado em favor de vocês. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como eu já lhe escrevi resumidamente. Então, esse ministério especial, de Paulo, que ele se refere ao encargo, à confiança e o compromisso que o apóstolo havia recebido de Deus. A ele havia sido dada a especial incumbência de pregar as boas novas aos gentios. Isto é, o grande plano de Deus lhe havia mostrado em uma revelação. Então, Deus ele tinha esse ministério especial, esse plano especial, que o Senhor deu para Paulo administrar, em favor dos gentios. Foi algo que se refere a esse ministério ao encargo, à confiança e compromisso, que ele havia recebido de Deus de pregar o evangelho aos gentios. Será que o compromisso que recebemos do Senhor de pregar o evangelho, esse encargo, a confiança, esse compromisso, nós temos exercido isso com louvor, sem temer? Porque se a gente olha que Paulo, preso, e mesmo preso, ele continuou a falar,
Ele não temeu que ele poderia ser, que ele ia ser julgado, que ele ia ser condenado, ele ia ser colocado, né, numa cela. Pelo contrário, ele falou, ele pregou, né, o evangelho, ele ensinou os gentios, ele cuidou daquele povo, né, porque ele tinha assumido, tinha recebido do Senhor esse compromisso, essa tarefa. No versículo 5, no 4, ele diz: ao ler isto, poderão entender a minha compreensão no ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Versículo 6. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são os co-herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, o plano de Deus não foi revelado às gerações anteriores. Não porque Deus ele quisesse encontrar alguma coisa, né, ou melhor, ocultar, esconder alguma coisa ao seu povo, mas porque sua intenção era revelá-lo somente no momento mais oportuno. Né? Deus planejou que judeus e gentios formariam um único corpo. Né? A igreja sabia, esse único corpo, podemos dizer que é a igreja de Cristo. Então, era um plano do Senhor que se cumpre ali naquele tempo, né? E isso era o que Deus tinha planejado, de unir gentios e judeus como uma igreja. Né? Sabia-se pelo Antigo Testamento que os gentios receberiam a salvação, mas nunca havia sido revelado no Antigo Testamento que todos os gentios e judeus se tornariam iguais no corpo de Cristo. No entanto, essa igualdade foi alcançada quando Jesus destruiu a parede da separação e de judeus e gentios, criou um só corpo com Deus. Então, Efésios capítulo 2, no versículo 14, 15, vai dizer que essa parede que separava os judeus dos gentios, ela foi derrubada, né? Que diz a palavra, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, após o sacrifício de Cristo Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, toda a inimizade, toda a separação que havia entre judeus e os gentios, elas caíram por terra. Se formaram um único corpo. O evangelho se chegou aos gentios e todos passaram a ser membros de um único corpo. Aí se forma a igreja, um único corpo, a igreja de Cristo, onde não deve haver divisão, onde não deve haver separação. O versículo 7, que é o nosso devocional, ele diz: tornei-me ministro deste evangelho pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a força do seu poder. Então, quando Paulo ele começou a pregar as boas novas, Deus lhe deu a capacidade necessária para falar com eficiência. Você pode não ser um apóstolo ou mesmo um evangelista, mas Deus lhe concederá a oportunidade de falar aos outros a respeito de Cristo. Além disso, ele lhe concederá habilidade, coragem e poder. Quando chegar essa ocasião, apresente-se a Deus como seu servo, ao dirigir sua atenção a outras pessoas, e às necessidades delas. Deus lhe comunicará sua atitude de carinho e suas palavras serão naturais, amorosas e convincentes. Então, não é porque você não é um evangelista e nem um apóstolo, e nem um pastor, e nem um diácono, ou você não tem nenhum título, você não tem costume de pregar nos púlpitos, de receber convites,
para ministrar em vários lugares, isso não te impede de falar do amor do Senhor Jesus. Isso não impede de pregar as boas novas da salvação. É entender que essa habilidade, a coragem e o poder vem do Senhor. É Ele que derrama sobre nós, é Ele que nos capacita, é Ele que nos usa no momento em que nós nos colocamos à disposição para poder falar do amor do Senhor Jesus. Então, que você possa ter que as revelações do Senhor, que o Espírito Santo de Deus coloca em seus lábios, essa palavra, a palavra de poder, uma palavra realmente de coragem, de habilidade, né? Que essa habilidade venha do Senhor, os dons sejam derramados sobre a sua vida, que a sabedoria que vem do alto, né, te encha nesse dia para que você possa pregar e falar do amor do Senhor Jesus. Então, Deus ele vai te comunicar no momento oportuno, né? E no momento que ele te colocar nos teus lábios uma palavra, seja um abraço, né? Seja cooperar com alguém, ajudando, pode ter certeza que você vai sentir que isso vem de Deus, que isso não vem de nós. Isso não é um dom de Deus, é algo que vem do Senhor, né? E é pela graça do Senhor Jesus. Versículo 8 ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante época foi mantido oculto com Deus, que criou todas as coisas. Então, quando Paulo ele faz sua própria descrição como sendo o mínimo de todos os santos, né, ele quer dizer que sem a ajuda de Deus nunca seria capaz de realizar a obra do Senhor. No entanto, Deus o escolheu para partilhar o evangelho com os gentios e deu-lhe o poder necessário para fazê-lo. Poderemos estar certos se cremos que o nosso papel é pequeno, porém estaremos nos esquecendo de que Deus faz a diferença. Como será que ele deseja usá-lo? Já parou para pensar nisso? Apoie-se em seu poder, faça a sua parte e execute finalmente a função especial que ele lhe atribuiu em seu plano. Que você possa se colocar. Como será que ele deseja te usar? Já perguntou isso para Deus? Como ele quer te usar? Onde? Se coloca à disposição, leia a palavra, ore, que no momento certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E eu digo para você que o tempo de Deus é hoje, não é amanhã, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 20 anos, não é no final da sua vida, é hoje, é hoje. É isso que nós precisamos entender. Muitos têm atribuído, falar, não quero hoje, não quero fazer hoje, não quero entregar minha vida hoje ao Senhor, não quero me mergulhar fundo, né, na intimidade, no relacionamento com Deus, porque eu sou novo, porque eu estou cansado, porque eu estou trabalhando, tudo tem tanta desculpa. Entenda que o que Deus quer fazer na tua vida é hoje, não é amanhã. E se você se colocar à disposição, o Senhor ele vai te usar. Não se preocupe com que se você pode se sentir e não tem habilidade, né, achando que o Senhor não vai te usar, mas ele usa da maneira que ele quer. Versículo 10 diz: a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Então, os principados e potestades dos céus, né, são os anjos que testemunham esse evento, ou as forças espirituais hostis que se opõem a Deus. No versículo 12 ele diz: nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda confiança. Então, é um privilégio admirável ser capaz de se aproximar de Deus com liberdade e confiança. A maioria de nós ficaria apreensivo na presença de tão poderoso, de tão poderoso soberano, mas graças a Cristo e por meio da fé e de nossas orações, podemos nos colocar diretamente na presença de Deus. Sabemos que seremos recebidos, de braços abertos, porque nos tornamos filhos de Deus,
pela nossa união com Cristo. Não tenha medo do Senhor. Fale com Ele a respeito de tudo. Ele quer ouvi-lo. Fale com o Senhor. Não tenha medo, você tem livre acesso ao Pai. Depois da morte de Cristo, o véu se rasgou. Não tem nenhum muro de separação. Não tem nada que impeça você de se achegar a Deus. Converse com Ele como se estivesse conversando com a pessoa, realmente. Não trate o Senhor na terceira pessoa. Trate o Senhor como a primeira pessoa. Trate e converse com Ele. Coloque diante dele suas preocupações, suas limitações, tudo que tem mesmo te aprisionado, que tem te entristecido. Se você colocar diante do Senhor, tenha certeza que Ele está pronto a te ouvir. O versículo 13 diz: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Porque o sofrimento de Paulo faria com que os efésios se sentissem encorajados, e honrados. Se Paulo não tivesse pregado as boas novas, não estaria na prisão. Mas nesse caso, os efésios não teriam conhecido o Evangelho, nem se convertido. Assim como uma mãe, ela suporta a dor do parto a fim de trazer uma nova vida ao mundo, Paulo suportou a dor da perseguição para levar novos crentes para Cristo. Obedecer ao Senhor nem sempre é fácil. Ele o conclama a carregar sua cruz e segui-lo. Então, essas dores de partos, essas vontades de Paulo de pregar o Evangelho, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mas importava que o Evangelho fosse pregado, que os gentios viessem entender, compreender a palavra do Senhor. E quando isso acontecia, já não importava para Paulo mais se ele estava preso, se ele tinha sido espancado, se ele estava realmente ali perto de ser julgado. Não importava isso, importava que o Evangelho foi pregado. É como uma mãe e depois do parto, e quando pega os seus filhos nos braços, seu filho no braço, ela já não lembra mais da dor que passou, não lembra mais da dor de parto, porque nasceu uma criança. Então, que você também nesse dia não foque na dor, não foque na perseguição, não foque naquilo que estão falando a respeito de você, mas olhe para Cristo Jesus. E Ele vai te mostrar, o Senhor Ele te revela e te mostra os resultados de você ter se mantido firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.